Ah, porque meu irmão se expressa de uma forma diferente que a minha, automaticamente ele não é salvo, automaticamente ele é do diabo. Mas será que a gente consegue julgar isso de primeira através de um vídeo na internet? Como saber se é o Espírito Santo ou só uma emoção? A internet hoje virou como se fosse um tribunal da fé. Um vídeo viraliza, alguém faz alguma coisa e logo tem várias pessoas ali, de várias denominações diferentes, julgando se é de Deus, se é do diabo, se é pura emoção. A gente decidiu fazer um vídeo sobre isso porque a igreja está muito polarizada e a gente queria compartilhar algumas coisas com vocês. Bom, pra falar bem a verdade pra vocês, a gente tava querendo muito gravar esse vídeo e a gente tinha decidido que a gente não ia gravar. E aí hoje eu tava lendo, né, o meu livro do mês, que inclusive é esse aqui, do Tozer, e incrivelmente acabei começando um capítulo que fala muito sobre isso e a gente quer poder aproveitar esse vídeo para compartilhar algumas coisas que a gente tem aprendido e um pouco da nossa opinião aí sobre tudo isso que está Mas o que a acontecendo. Bíblia nos diz para fazer em uma situação onde a gente vê uma manifestação ou uma suposta manifestação do Espírito Santo? A Bíblia fala para a gente provar os Espíritos. Lá em 1 João 4:1 fala o seguinte: não creiais a todo Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então a Bíblia fala pra gente provar os espíritos. Mas como a gente pode provar os espíritos? Será que é por um vídeo da internet? Será que por um simples vídeo que a gente vê a gente consegue entender se aquilo lá é do diabo, se é de Deus? Quais as métricas nós devemos usar para dizer se o espírito provém de Deus ou não? Recentemente vídeos têm viralizado e gerado polêmica na internet sobre isso e a gente acha que a gente pode acrescentar de alguma forma aqui para vocês. E pra gente começar esse assunto, a gente precisa entender que existem diferentes linhas teológicas dentro do cristianismo. Para deixar bem claro, nenhuma delas é perfeita, mas todas tentam entender e responder a mesma pergunta: como o Espírito Santo age hoje? E nós vamos citar apenas por cima algumas delas. Por exemplo, cessacionistas. Eles acreditam que os dons cessaram com os últimos apóstolos e assim que o cânon foi fechado, o Espírito Santo parou de operar através de dons na Terra. Aí existem também os pentecostais clássicos, por exemplo, que acreditam que os dons são para hoje, que o Espírito Santo age e continua agindo de formas distintas na igreja. E dentro disso tem os carismáticos também, enfim, tem vários tipos de visões que a igreja vai ter. A igreja é um corpo e, como um corpo, cada um tem uma função e tem uns que são de uma versão, outros são de outra versão, uns são calvinistas, outros arminianos. A gente tem essa distinção. E esse é um ponto muito importante, por quê? Porque hoje a gente vê que essa diversidade, que era para haver unidade, os irmãos estão fazendo divisão através dessa diversidade. Ah, porque meu irmão se expressa de uma forma diferente que a minha, automaticamente ele não é salvo, automaticamente ele é do diabo. Mas será que a gente consegue julgar isso de primeira através de um vídeo na internet? É um pouquinho sobre isso que a gente quer falar. E aí é que entra o livro que eu trouxe pra vocês, Homem, o local onde Deus habita, de Tozer. Ele vai explicar nesse livro que nem todo mover é divino, mas também nem toda emoção é carnal. E que nós, como cristãos, devemos aprender a discernir com maturidade, usando alguns critérios espirituais e racionais. Então Tozer, no capítulo 29 desse livro, ele vai apresentar 7 provas que funcionam como filtros. Não para julgar as pessoas, como tem acontecido muito nas redes sociais, mas para identificar a natureza por trás de uma manifestação, por trás de uma mensagem, de um movimento ou de uma experiência. Vai abordar um pouquinho sobre esses 7 pontos aqui hoje. E o primeiro ponto é o que essa experiência ensina sobre Cristo. A Bíblia fala lá em 1 João 4:2: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Tozer comenta: o primeiro critério para uma experiência ser de Cristo ou não, ela é ter como centro o próprio Cristo. Ela não ser algo que enfatiza a pessoa, que enfatiza a experiência em si, que enfatiza o movimento, mas que ela enfatiza Cristo e o que Cristo está fazendo na vida das pessoas. Então esse é um primeiro fator para a gente analisar qualquer experiência, é se ela leva a pessoa a centralizar Cristo naquela situação. Se aquela experiência apresenta a Cristo e leva para Cristo, ela já tem um ponto positivo na visão de Tozer. O segundo ponto, ele está embasado em Tiago 4:6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O segundo ponto para a gente analisar é se isso produz humildade ou exaltação humana. Uma coisa que nós precisamos entender muito claro como cristãos é que o Espírito Santo, ele produz arrependimento e uma transformação. Agora já o falso espírito, ele infla o ego, cria aquela sensação de superioridade. Não sei se você já
já teve alguma experiência em relação a isso e também, principalmente, que precisamos ficar atentos é sobre o exibicionismo. Se essa experiência ela te deixou com mais vontade de você servir do que você aparecer, é sinal do Espírito Santo. Agora, se isso te deixar mais vaidoso do que grato, tem alguma coisa errada aí. E o terceiro ponto é que a experiência verdadeira com o Espírito Santo leva à santidade. Lá em 1 Pedro 1,16 fala o seguinte: sede santos, porque eu sou santo. Tozer comenta que o Espírito Santo ele nunca leva a pessoa à desobediência à palavra. Ao contrário disso, o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, se a gente tem um falso mover acontecendo, ele não vai te levar a obedecer a Cristo. Ele não vai te levar a ser mais temente a Deus. Quarto ponto muito importante: honra as escrituras ou substitui elas. Base bíblica para vocês. 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. O Espírito Santo, ele nunca vai contradizer a Bíblia, porque ele é o autor da Bíblia. Então, seja lá o que for, seja a profecia, seja a visão, a mensagem, a oração, se ela contradiz a palavra de Deus, pode ter certeza que não vem de Deus. Eu até grifei aqui no livro uma parte que eu achei muito interessante, que Tozer fala sobre justamente as escrituras. As escrituras são em publicação impressa o que Cristo é em pessoa. A palavra inspirada é como um retrato fidedigno de Cristo. A palavra de Deus não é só um papel ou não é só um conjunto de livros, né? É Cristo. O quinto ponto é se essa experiência gera mais amor e unidade ou divisão e uma espécie de vaidade entre. No versículo-chave para isso é João 13,35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então o Espírito Santo ele une, ele aproxima por conta do amor. Já o ódio, a raiva, a divisão, ela vai trazer essa rachadura entre o corpo de Cristo, entre as pessoas, que é inclusive que muitas pessoas fazem através da internet. Elas fazem uma rachadura por jogar aqui uma outra denominação, um outro movimento, alguma outra pessoa. É de fato do diabo, uma pessoa incrédula. Cara, isso é muito sério você falar isso. Só porque a pessoa muitas vezes tem uma expressão diferente da mesma fé, mas é a mesma fé. Eu creio no mesmo Cristo que você crê, mas pode ser que eu tenha um entendimento sobre os dons um pouco diferente do seu. Eu creio no mesmo Cristo que você, mas pode ser que eu entenda o livre-arbítrio um pouquinho diferente do que você entende. Mas isso não é uma questão de salvação, isso não é uma questão de divisão, de falar, pô, ele não é de Deus, eu sou de Deus, ele não é meu irmão. Então a gente precisa tomar cuidado justamente por isso. Eu sou superior espiritualmente a tal ponto que eu consigo julgar todos apenas por um vídeo de internet. Ou a minha teologia é Exato. maior. A minha teologia é superior à sua. É claro, existem níveis teológicos que são superiores porque tem níveis teológicos que são heréticos, mas isso aqui não é a discussão do vídeo. A gente está falando sobre algumas expressões diferentes do agir do Espírito Santo e como pessoas reagem a isso. Então isso aqui a gente tem que tomar muito cuidado, é uma das coisas que Tozer ele traz e ele aponta também. Um ponto que eu também grifei sobre isso aqui, que tá no livro, que fala assim, ó. Quando crescemos em graça, crescemos em amor por todo o povo de Deus. Todo aquele que crê que Jesus, né, é Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que gerou também ama ao que dele é nascido. Isso significa simplesmente que se amamos a Deus, amaremos os seus filhos. Toda verdadeira experiência cristã aprofundará o nosso amor por outros cristãos. Portanto, concluímos que tudo que concorre para nos separar dos irmãos em Cristo, seja pessoalmente, seja no coração, não vem de Deus, mas da carne ou do diabo. Ao contrário, tudo que nos leve a amar os seus filhos vem provavelmente da parte de Deus. Esse aqui é um dos meus favoritos. Sexto ponto, produz frutos do Espírito, né? Nós que somos habitados pelo Espírito Santo, nós que somos cristãos praticantes, né? Que somos filhos de Deus, que somos imitadores de Cristo e temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, os nossos hábitos, eles são transformados, eles são mudados. Nós passamos por uma transformação de caráter. As pessoas começam a provar de algo que vem através de nós pelo Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo de Deus, ele entra em nós temos experiências com ele, manifestações, enfim, somos batizados e ali ele começa a mudar o nosso caráter, com o objetivo de nós nos parecermos mais com Cristo, nós sermos mais mansos, nós termos mais domínio próprio, nós amarmos as pessoas, nós sermos alegres, enfim, várias características do fruto do Espírito. Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito
Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O Espírito Santo é reconhecido por esses frutos e não por aparências visuais. É claro que a gente pode entender que existe sim ou não uma manifestação de acordo com aquilo que a gente vê, mas não tem como você afirmar que aquilo é de Deus ou é do diabo. Você precisa entender qual é o fruto que isso está gerando na vida dessa pessoa ou desse conjunto de pessoas que estão vivendo isso, né? E o teste do fruto é mais claro. Ele fala que o tempo revelará se aquilo era espírito ou era emoção. Então, cara, eu acho que é muito perigoso a gente fazer acusações. Ah, isso é do diabo, não vou me juntar com o diabo, tem que dividir com o diabo sim. Gente, isso é muito perigoso. Quais são os hábitos dessas pessoas, né? O que elas fazem, como as pessoas enxergam elas, as pessoas que convivem no dia a dia, né? O que ela é depois que ela sai das quatro paredes? O que ela é na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, né? É claro, a gente precisa ter o discernimento espiritual, mas a gente está trazendo algumas partes práticas de como ajudar vocês a identificar isso, né? E o sétimo ponto, e para terminar como último ponto, Tozer fala um pouquinho sobre para quem vai a glória dessa experiência. A glória sempre tem que ir para Deus e não para o homem. E o versículo-chave é Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Então esse aqui é o teste final, porque tudo que nós fazemos tem que ser para a glória de Deus. Se algo que nós fazemos que não glorifica o nome de Deus, isso não está de acordo com a vontade de Deus. Aonde nós estamos querendo chegar? Não tem como você julgar um movimento ou alguma coisa somente por vídeos da internet. Esses pontos aqui deixam claro que existe uma convivência para provar se esses espíritos são de Deus ou não. Não tem como nós aqui, olhando um vídeo, falar assim, é do diabo, sendo que a gente não está lá para saber o fruto que isso está dando. Se está trazendo arrependimento, se está dando glória a Deus naquele local, se o Espírito Santo está movendo de fato, curando pessoas ou trazendo pessoas ao arrependimento naquele lugar, se Cristo está sendo pregado como o centro daquela experiência. É muito simples a gente falar por um vídeo na internet, mas a gente precisa conviver com as pessoas, a gente precisa estar no meio, a gente precisa entender e conhecer o dia a dia dessas pessoas para saber realmente se é do diabo, se é de Deus. E aonde nós queremos chegar com isso? É que você não julgue na internet somente por aquilo que você vê. Gente, a internet está cheia de ódio. A internet já está cheia de divisão, de discussão, é esquerda e direita, pessoa que torce pro time B, pessoa que torce pro time A. Mas nosso papel como cristão não é fomentar esse tipo de ódio na internet. Nosso papel como cristão é estar na internet para ser luz e sal dessa terra. E a gente não pode levantar os nossos ministérios, levantar as nossas influências através de ataques na internet, através de as nossas opiniões através de ataque na internet. Primeiro que a nossa correção, a nossa indagação ou as nossas acusações sempre tem que ser com mansidão, com amor. Esse é o princípio básico das escrituras. Se a gente fomenta o ódio, a gente às vezes não percebe que a gente tem pessoas que nos seguem, pessoas que se inspiram em nós, pessoas que por conta das nossas afirmações muitas vezes vão passar a odiar outras pessoas. Se você realmente acha que tem alguém que está fazendo alguma coisa errada na internet, ele deve ser alvo do seu amor, ele não deve ser alvo do seu ataque. Cristo, ele amou acima de tudo. Ele confrontou, sim, mas o desejo do coração dele é que essas pessoas fossem salvas e não que os discípulos, as pessoas que estivessem ao redor deles odiassem, por exemplo, os fariseus. Jesus veio para salvar os fariseus, apesar de confrontar muito eles. Ele nunca incitou a multidão ao ódio, ele nunca incitou os seus discípulos ao ódio. Tudo isso é muito perigoso. A gente precisa entender que o nosso papel na internet é de influência e a gente não pode fomentar ódio e divisão e julgar coisas sem estar lá para saber, ou sem entender de fato o movimento ou ter provas cabais que aquilo realmente é algo que não provém de Deus. O próximo capítulo ele vai falar também sobre tédio religioso, porque se a gente parar pra pensar, o esfriamento espiritual ele também é um pecado. E eu acho que o ponto não é o formato da experiência, mas o fruto que ela gera. Nesse capítulo ele vai falar sobre o perigo de você viver uma fé sem admiração, uma fé sem experiência também. Tozer ele fala nesse livro que o tédio é o sintoma de uma alma que perdeu o encanto pela presença de Deus. E tem uma frase que ele fala assim: Deus não é entediante, nós que perdemos a capacidade de admiração. O Espírito Santo é o antídoto contra o tédio espiritual. E a gente precisa tomar cuidado com isso, porque se a gente parar pra pensar, muitas vezes nós estamos num momento de frieza espiritual, não porque, nossa, eu oro e Deus não fala comigo, não. É porque eu estou em pecado. Pecado de apatia espiritual, de você ser indiferente com aquilo que Deus ele está querendo fazer
fazer em você ou em um local. Bom, a gente espera que esse vídeo possa ter te ajudado a discernir um pouquinho, a entender e a te posicionar na internet. Não entre nessa vibe de, pô, vou criticar todo mundo, vou xingar as pessoas na internet, vou acusar elas. Calma, calma, calma. Se você pegar as pessoas mais sábias, elas não vão estar fazendo isso. Se você pegar as pessoas mais que muitas vezes têm mais resultado, elas não vão ter nem tempo de estar criticando pessoas na internet porque elas estão ganhando alma para Cristo. Então foca naquilo que você tem que fazer, em ganhar almas para Jesus. Se posicione na internet para fazer algo de bom, não para gerar divisão e fomentar o ódio entre as pessoas. A gente espera de verdade que esse vídeo tenha te ajudado e já passando aqui para pedir para você se inscrever no nosso canal, para você curtir o vídeo. E é isso, gente. Valeu! Valeu!